Por volta de 1400, numa aldeia no sul da Índia, um homem calculou o valor de π com uma precisão que a Europa não voltaria a alcançar durante quase 300 anos. Chamava-se Madhava. Vivia em Sangamagrama, na região de Kerala, entre um rio e um templo. Não tinha universidade, não tinha imprensa, não tinha correspondentes na Europa. Tinha folhas de palma, tinta, e a paciência de somar frações infinitas até o número obedecer. Escreveu séries infinitas para o seno, para o cosseno, para o arco cuja tangente se procura. Foi o primeiro ser humano de que há registro a dar esse passo, sair dos processos finitos da matemática antiga e tratar a passagem ao infinito. É esse passo que hoje chamamos o início do cálculo. 300 anos depois, na Europa, 3 homens deram exatamente o mesmo passo. Chamavam-se James Gregory, Gottfried Leibniz e Isaac Newton. Não copiaram Madhava. Provavelmente nunca ouviram o nome dele. Redescobriram, um a um, aquilo que um Brahmane de Kerala já tinha escrito antes de eles nascerem. E foram os nomes deles que ficaram nas fórmulas. Nos livros de escola, a série que dá π chama-se série de Leibniz. A série do arco tangente chama-se série de Gregory. O nome de Madhava não aparece. Ele não foi preso. Não foi queimado. Não foi exilado. Foi apagado por algo mais lento e mais completo. A maior parte do que escreveu perdeu-se, e o que sobreviveu sobreviveu no nome de outros. Durante 400 anos, o homem que abriu a porta do infinito não teve porta nenhuma com o seu nome. Como é que se apaga assim uma pessoa? E quem a apagou? Sangamagrama quer dizer, em sânscrito, a aldeia da confluência, o lugar onde um rio encontra outro rio. Ficava no sul da Índia, na costa do Malabar, na região a que hoje chamamos Kerala. Provavelmente nas margens do rio Nila, perto do sítio onde ele recebe as águas do seu maior afluente. Foi ali, por volta de 1340, que nasceu Madhava, numa casa que chamavam Ilaipai, a casa da árvore Bakula. Pertencia à comunidade dos Brahmanes Nambudiri, a elite sacerdotal e letrada de Kerala. Não havia escolas como as nossas. O conhecimento passava de guru para discípulo, de boca para folha de palma, verso a verso. Os números não se escreviam em algarismos secos, escondiam-se dentro de poemas em sânscrito, sílaba a sílaba, para que a memória os guardasse mesmo quando o manuscrito apodrecesse com a umidade das monções. Madhava herdou uma tradição antiga de astronomia e de cálculo. Mas não se limitou a herdá-la. Aquilo que fez com ela transformou naquilo a que os seus sucessores chamariam o fundador de uma escola inteira, a escola de Kerala de astronomia e matemática. Chamaram-lhe também Golavid, o conhecedor da esfera. Olhava para o céu como astrônomo, e para o círculo como quem procura, dentro dele, uma verdade que ninguém tinha ainda posto em palavras. O que ele viu, olhando para essa esfera, ninguém antes dele tinha ousado escrever. O problema era antigo e simples de enunciar: qual é o comprimento de um arco de círculo? Ou, dito de outra maneira, quanto vale π? Durante séculos, os matemáticos tinham cercado o número por aproximações, apertando-o entre polígonos cada vez maiores. Madhava fez outra coisa. Percebeu que se podia escrever o resultado como uma soma que nunca termina. 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, e assim para sempre. Some-se essa série infinita, multiplique-se por 4, e obtém-se π. É a série que hoje aparece nos livros com o nome de Leibniz, e que Madhava escreveu 3 séculos antes de Leibniz nascer. Fez o mesmo para o seno e para o cosseno. Compôs uma tabela de senos correta até a 7ª casa decimal, dividindo o quarto de círculo em 24 intervalos exatos. Mas o mais notável não foi a série. Foi o que ele acrescentou. A série converge devagar, dolorosamente devagar. Madhava percebeu isso e escreveu um termo de correção, uma forma de saber quanto erro ainda restava depois de somar apenas uns quantos termos. E para se saber medir o erro de uma soma infinita, é preciso compreender a própria natureza do infinito. Madhava compreendia, fê-lo numa folha de palma, à luz que houvesse, numa aldeia que nenhum mapa europeu conhecia. E, mesmo assim, quase tudo o que escreveu estava prestes a desaparecer. Madhava morreu por volta de 1425.
E aqui começa o problema. Quase nenhuma obra sua sobreviveu. Não a original. Não pela sua mão. Pense nisto. O homem que abriu o infinito, e quase nada do que escreveu chegou até nós diretamente. Sobreviveram uns textos astronômicos menores. As grandes séries, essas, perderam-se. Como é que sabemos, então? Sabemos porque os alunos falaram. Paramesivara foi discípulo direto. Depois veio Nilakanta Somayaji, que por volta de 1500 escreveu o Tantrasangraya e disse, em letra clara, isto é de Madhava. Esta série é de Madhava. E depois diz, por volta de 1530, escreveu o Yuktibasa, em Malayala, não em sânscrito, na língua da terra, e fez o que ninguém tinha feito, escreveu as demonstrações. Passo a passo. Por que é que a série funciona? O Yuktibasa é hoje considerado por alguns o primeiro texto de análise da história. O primeiro livro de cálculo. E o nome que ele cita, uma e outra vez, como fonte, é o de um homem que já estava morto há um século. Madhava vivia. Vivia na voz dos alunos. Era a única forma que lhe restava de existir. Faltava só uma coisa para o apagar por completo, que, do outro lado do mundo, outros homens escrevessem as mesmas verdades, e as assinassem com o próprio nome. Em 1667, na Europa, um matemático chamado James Gregory apresentou uma série infinita para o arco tangente. Era, relação por relação, a mesma série que Madhava tinha escrito na Índia mais de 200 anos antes. Gregory não a roubou. Não sabia que ela existia. Chegou a ela sozinho, e ficou com o crédito, porque, no mundo que escreve a história da ciência, foi ali que ela pareceu nascer. Pouco depois, Gottfried Leibniz apresentou a série que dá π, 1 menos 1/3 mais 1/5, a mesma soma infinita que Madhava usará. E Isaac Newton construiu, sobre séries deste tipo, aquilo a que chamou o seu método, o cálculo. Nasceu na Europa uma revolução inteira, com nomes europeus. Nenhum destes homens conhecia Kerala. Não houve crime, não houve plágio. Houve uma coisa mais difícil de nomear, um mundo que só sabia ver a origem das ideias dentro das suas próprias fronteiras. A matemática de Kerala tinha ficado presa na costa do Malabar, escrita em folhas de palma, numa língua que a Europa não lia, guardada por uma linhagem que se ia extinguindo. Assim, as séries passaram a chamar-se de Gregory, de Leibniz, de Newton. E o homem que as tinha escrito primeiro tornou-se, oficialmente, ninguém. Até que, quase 2 séculos depois, um inglês tropeçou nos manuscritos. Chamava-se Charles V. Trabalhava para a administração colonial britânica na Índia, e colecionava manuscritos. Em 1834 publicou um artigo que dizia uma coisa quase impensável para a época, que os textos matemáticos de Kerala, o Tantrasangraya, o Yuktibasa e outros, continham, séculos antes de Newton, aquilo que a Europa julgava ter inventado. Que a prioridade era indiana. Quase ninguém lhe deu ouvidos. O artigo caiu no silêncio durante mais de 100 anos. Só em meados do século XX um estudioso russo, Jushevich, voltou a olhar para o legado de Madhava, e, em 1972, o investigador Sarma ofereceu finalmente um retrato completo da escola de Kerala. Só então, devagar, o nome de Madhava começou a regressar aos livros. Hoje, aquelas séries têm um nome duplo. Série de Madhava Leibniz. Série de Madhava Gregory. Um travessão que é, ele próprio, uma confissão. Chegamos tarde, mas chegamos. Em Kerala, numa antiga folha de palma, guardava-se ainda o Lagnaprakaranam, uma das obras que se lhe atribuem. Foi digitalizada há pouco tempo, limpa pó a pó, protegida com óleo de eucalipto para não se desfazer. 6 séculos depois, alguém ainda passa a mão, com cuidado, por aquilo que ele escreveu. O rio da confluência continua a correr onde ele nasceu. E o número que ele calculou continua igual, indiferente a quem leve o crédito por o ter encontrado. Madhava de Sangamagrama tem hoje conferências com o seu nome, dadas por matemáticos eminentes. As séries que descobriu estão em milhões de manuais. E,
Ainda assim, se pararmos 10 pessoas na rua e perguntarmos quem inventou o cálculo, ninguém dirá o nome de um Brahmane de Kerala nascido por volta de 1340. Ele não foi silenciado por um inimigo. Foi silenciado pela distância, pela língua, pela umidade que apodrece as folhas de palma, e por um mundo que durante séculos só soube procurar a origem das ideias de um lado do mapa. Fica a pergunta que não tem resposta fácil. Quantas outras descobertas terão nascido primeiro num sítio que a história decidiu não olhar? E quando finalmente pomos o nome certo numa ideia, séculos depois, estamos a corrigir a injustiça, ou apenas a admitir que quase a deixamos passar em branco? Notas de margem existe para isto. Para as pessoas que tiveram razão cedo demais, ou longe demais, ou na língua errada. Gente que fez o trabalho e viu outro assinar. Há mais histórias destas do que gostaríamos, de nomes que a margem da história engoliu quase sem ruído. Se chegaste até aqui, e se aquela pergunta ainda te fica depois de o vídeo acabar, fica conosco. Sem alarido. Só mais uma nota, na margem, para a próxima vez.